1 Samuel, capítulo 4. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Naqueles dias, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. O exército israelita estava acampado perto de Ebenezer e os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus se colocaram em formação de batalha, enfrentaram Israel e, travada a batalha, derrotaram Israel, matando cerca de 4.000 soldados israelitas. Terminada a batalha, o exército de Israel voltou ao seu acampamento e os anciãos de Israel perguntaram: por que o Senhor permitiu que os filisteus nos derrotassem? E continuaram: vamos trazer a arca da aliança do Senhor que está em Siló. Se ela estiver conosco no campo de batalha, o Senhor estará em nosso meio e nos salvará dos nossos inimigos. E assim, mandaram buscar a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está sentado num trono entre os querubins. Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus ao campo de batalha. Quando os israelitas viram a arca da aliança do Senhor chegando, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que é que significam todos esses gritos de alegria no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor tinha chegado ao acampamento, os filisteus ficaram apavorados e diziam: os deuses vieram ao acampamento deles. Ai de nós, pois nunca tivemos de enfrentar uma coisa dessas antes. Ai de nós, quem pode salvar-nos desses deuses poderosos de Israel? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Lutem como nunca lutaram antes, ó filisteus, ou vocês se tornarão escravos deles, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então, os filisteus lutaram. Israel sofreu nova derrota e fugiram para suas tendas. Houve grande matança, pois 30.000 homens de Israel morreram naquele dia. A arca de Deus foi tomada pelos filisteus e Hofni e Finéias, filhos de Eli, foram mortos. Um homem da tribo de Benjamim saiu correndo do campo de batalha e chegou a Siló no mesmo dia, com as suas roupas rasgadas e pó sobre a cabeça como sinal de tristeza. Eli estava à beira da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois o coração dele tremia pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro da frente de batalha entrou na cidade e contou o que havia acontecido, toda a cidade começou a gritar. Que alvoroço é esse? Perguntou Eli. O mensageiro correu ao encontro de Eli e contou tudo o que havia acontecido. Eli estava com 98 anos de idade e seus olhos estavam tão escurecidos que já não conseguia enxergar. Acabo de chegar do campo de batalha. Fugi de lá hoje, disse a Eli. E Eli perguntou: o que foi que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado diante dos filisteus, e milhares de soldados israelitas foram mortos no campo de batalha. Seus dois filhos, Hofni e Finéias, também morreram, e a arca de Deus foi tomada. Quando o mensageiro mencionou o que tinha acontecido à arca de Deus, Eli caiu de cadeira para trás, ao lado do portão, e, com a queda, quebrou o pescoço e morreu, pois Eli era muito velho e pesado. Durante 40 anos, ele havia sido juiz em Israel. A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ela ouviu a notícia de que os filisteus tinham tomado a arca de Deus e que seu marido e seu sogro estavam mortos, imediatamente entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Pouco antes de morrer, as mulheres que a atendiam disseram: não tenha medo, você teve um menino. Porém ela não respondeu, nem deu sinal de vida. Antes de morrer, só conseguiu falar com muita dificuldade o seguinte: chamem o menino de Icabode, pois acabou a glória de Israel. Ela deu esse nome ao menino porque a arca de Deus tinha sido tomada
e por causa da morte do seu marido e do seu sogro. 1 Samuel, capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram do campo de batalha em Ebenezer para Asdod, e a colocaram no templo de Dagon, junto de sua estátua. Mas quando os moradores de Asdod foram ver a arca do Senhor na manhã seguinte, a estátua de Dagon estava caída, com o rosto voltado para o chão diante da arca do Senhor. Então eles levantaram a estátua de Dagon e a puseram em pé no seu lugar. Mas, na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, havia acontecido a mesma coisa. Dagon estava caído diante da arca do Senhor. Desta vez, a cabeça e as mãos da estátua estavam separadas do corpo, caídas junto à porta de entrada. Só ficou o tronco da imagem. E é por esse motivo que até hoje, nem os sacerdotes de Dagon, nem os seus adoradores pisam no batente da porta ao entrarem no templo de Dagon em Asdod. Então a mão do Senhor começou a pesar sobre o povo de Asdod e dos povoados vizinhos com uma praga de tumores. Quando o povo de Asdod viu o que estava acontecendo, exclamou: "Não podemos mais ficar com a arca do Deus de Israel. Ele vai pesar a sua mão sobre todos nós e sobre o nosso Deus Dagon." Então convocaram uma reunião com os governantes das 5 cidades dos filisteus e lhes perguntaram: "O que faremos com a arca do Deus de Israel?" Eles responderam: "Levem a arca do Deus de Israel para Gate." Então os filisteus a levaram para lá. Mas quando a arca chegou lá, o Senhor começou a castigar a população daquela cidade. Ele feriu o povo daquela cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores, e o povo ficou em completo desespero. Por isso mandaram a arca de Deus para Ecrom, mas quando o povo de Ecrom viu que ela se aproximava, começaram a gritar: "Estão trazendo a arca do Senhor de Israel para cá, para matar a nós e os nossos filhos?" Então reuniram de novo todos os governantes dos filisteus e imploraram: "Mandem embora a arca do Deus de Israel, que volte para o seu lugar, para que o povo filisteu não morra." Pois muitas pessoas já estavam afetadas pela epidemia e a cidade inteira tremia de medo. As pessoas que não morreram estavam gravemente enfermas pelos tumores e a lamentação da cidade subiu até o céu. 1 Samuel, capítulo 6. A arca do Senhor permaneceu 7 meses na terra dos filisteus. Então os filisteus chamaram seus sacerdotes e adivinhos e perguntaram: "O que vamos fazer com a arca do Senhor? Diga-nos como devemos mandá-la de volta para a sua própria terra." Eles responderam: "Se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não a devolvam simplesmente, mas mandem de volta com uma oferta pela culpa. Dessa maneira vocês serão curados e saberão por que o Deus de Israel mandou a epidemia sobre vocês." "Que oferta pela culpa devemos mandar?" os filisteus perguntaram. E os sacerdotes e adivinhos responderam: "Mandem 5 modelos de ouro dos tumores causados pela epidemia, e 5 modelos de ouro dos ratos que vêm arruinando toda a terra, de acordo com o número de governantes filisteus, visto que a mesma praga atingiu vocês e os seus governantes. Façam imagem dos tumores e dos ratos que andam castigando vocês e deem louvores ao Deus de Israel. Talvez ele pare de castigar vocês e os deuses que vocês adoram e a terra de vocês. Não sejam teimosos e rebeldes como Faraó e os egípcios. Eles não quiseram permitir que Israel saísse, até que Deus os destruiu com pragas horrorosas. Agora, construam uma carroça nova e peguem 2 vacas novas que deram crias, mas que nunca antes puxaram uma carroça. Amarrem-nas à carroça, mas os bezerrinhos vocês levem para casa e prendam no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça, ao lado de uma caixa com as ofertas pela culpa, com os modelos de ouro dos ratos e dos tumores, e deixem que as vacas sigam pelo caminho. Fiquem observando. Se elas cruzarem a fronteira de nossa terra e se dirigirem para Bet-Semes, então saberemos que foi o Senhor que trouxe este grande castigo sobre nós.
Se não seguirem e voltarem a seus bezerros, então saberemos que não foi a sua mão que nos tocou e que a praga foi simples coincidência. E o povo fez conforme as instruções recebidas. Pegaram 2 vacas com os bezerrinhos novos, amarraram-nas a uma carroça e seus bezerros ficaram presos no curral. Depois, colocaram na carroça a arca do Senhor e a caixa com as imitações de ouro dos ratos e dos tumores. E de fato, as vacas seguiram diretamente pela estrada que vai para Bet-Semes e iam mugindo por todo o caminho enquanto puxavam a carroça. Não se desviavam nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes filisteus foram atrás delas até as fronteiras de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale e, quando viram a arca, gritaram de muita alegria. A carroça entrou no campo de um homem chamado Josué e parou ao lado de uma grande pedra. Então o povo cortou em pedaços a madeira da carroça para fazer fogo, matou as vacas e as ofereceu como sacrifício queimado ao Senhor. Diversos homens da tribo de Levi retiraram a arca do Senhor e a caixa da carroça e as colocaram sobre a grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu sacrifícios queimados e outros sacrifícios ao Senhor. Depois que os 5 governantes filisteus viram tudo aquilo, voltaram a Ecrom naquele mesmo dia. Os 5 modelos de ouro dos tumores, enviados pelos filisteus como oferta ao Senhor pela culpa, eram presente dos governadores das principais cidades, ou seja, Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom. O número de ratos de ouro era para oferta a Deus pela culpa das outras cidades dos filisteus que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do interior. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda pode ser vista em Bet-Semes, no campo de Josué, até o dia de hoje. Porém, o Senhor matou 70 homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor. E o povo chorou por causa das muitas pessoas que foram mortas pelo Senhor. Quem pode estar perante o Senhor, esse Deus santo? Clamaram. A quem enviaremos a arca para que fique longe de nós? Assim, mandaram mensageiros ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: Os filisteus devolveram a arca do Senhor. Desçam até aqui e levem a arca. Eles imploraram. 1 Samuel, capítulo 7. Então, os homens de Quiriate-Jearim vieram e levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, que fica numa colina. Depois consagraram a seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim por 20 anos. E durante esse tempo, o povo todo de Israel vivia em grande tristeza, porque parecia que o Senhor tinha abandonado o seu povo. Então Samuel disse ao povo: Se de fato vocês desejam voltar ao Senhor de todo o coração, joguem fora os seus deuses estrangeiros e as suas imagens de Asterote e consagrem-se ao Senhor. Tomem a decisão de servir somente ao Senhor. Então ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Assim, os filhos de Israel destruíram suas imagens de Baal e de Asterote e adoraram somente ao Senhor. Samuel disse mais a eles: Venha todo o povo de Israel para Mispá, e eu orarei ao Senhor a favor de vocês. Então eles se reuniram em Mispá, numa grande cerimônia, tiraram a água do poço e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram o dia todo como sinal de arrependimento e disseram: Temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel se tornou juiz de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispá, os governantes dos filisteus chamaram seus soldados e avançaram. Os israelitas ficaram com muito medo quando souberam que os filisteus estavam se aproximando. Não pare de clamar ao Senhor para que nos salve dos filisteus, imploravam a Samuel. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu como sacrifício queimado ao Senhor e clamou ao Senhor para que ajudasse Israel. E o Senhor o atendeu.
Enquanto Samuel oferecia o sacrifício queimado, os filisteus chegaram para guerrear. Mas o Senhor falou por meio de uma poderosa voz de trovão que vinha do céu. E houve tremenda confusão, e eles ficaram em pânico e foram derrotados pelos israelitas. Os soldados de Israel foram atrás deles, desde Mispá até perto de Bet-car, matando todos ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispá e Sem, e deu a esta pedra o nome de Ebenezer, porque ele disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram dominados e não invadiram mais o território de Israel. A mão do Senhor esteve contra os filisteus enquanto Samuel viveu. As cidades israelitas que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate, pois o exército israelitas as livrou das mãos dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus naqueles tempos. Samuel continuou como juiz de Israel pelo restante de sua vida. De ano em ano, viajava pelo país e estabelecia seu tribunal para resolver as questões de Israel, primeiro em Betel, depois em Gilgal e depois em Mispá. Depois ele retornava a Ramá, onde ficava a sua casa, e ali também Samuel julgava os casos que lhes eram apresentados. Em Ramá, ele construiu um altar ao Senhor.